Pessoal, as ligações entre a política e o crime organizado são um debate de longa data. Você deve lembrar que o Bolsonaro chegou a ser multado por ter associado o PT e o Lula ao PCC. Então ele tomou uma multa ali no valor de R$ 70 mil. Matéria do consultor jurídico, TSE multa Bolsonaro e determina a exclusão de publicações que ligam Lula ao PCC. Então Bolsonaro teve essa multa durante o período eleitoral. Já a esquerda também fazia a mesma acusação, mas dessa vez contra o Bolsonaro. Esse é o The Intercept Brasil, um jornal grande, uma matéria do João Filho, que dizia o seguinte: as ligações de Bolsonaro com o PCC de Marcola e o crime organizado. Ou seja, não era a questão de um dizia do... Era uma acusação mútua. Ou seja, ninguém queria ser associado ao PCC. O fato é esse. Só que de um lado podia falar, porque o The Intercept Brasil, e essa publicação é do dia 22 de outubro de 2022, tá? 22 de outubro de 2022. Não foi multado. Bolsonaro já foi multado, certo? Ok. Por que eu tô reacendendo a discussão? Tem um suposto membro do PCC, e isso me chama muito a atenção, que está falando de situações do PCC, como por exemplo, olha só, matéria da Gazeta do Povo. Suposto ex-membro do PCC compara a facção a partido e diz que há políticos envolvidos. Esse rapaz aqui, ele está viralizando nas redes sociais, se apresentando como um membro do PCC, ex-membro do PCC, e aí ele fala, ó, ao falar do poder do PCC, o rapaz cita envolvimento de políticos no grupo criminoso e afirma que a facção é quem comanda o Brasil. E, sabe, eu não sei se eu acredito nisso ou não. Porque, vamos lá, o cara vem falando abertamente o que acontece, como que o grupo atua, como que ele atuava. Se ele é um membro do PCC de verdade, o PCC deve ter colocado a cabeça dele a prêmio há muito tempo. Se ele não é também, ele também já está com a cabeça a prêmio. Então, eu já vi vários vídeos onde ele fala, não, eu sou ex-membro do PCC e lá funcionava assim, assim, assado. Essa semana viralizou um vídeo de um podcast em que ele participou. E nesse podcast, ele fala o seguinte, olha, circulou, e quem fez a publicação é o Bolsonaro. O Bolsonaro fez a publicação, escreveu o seguinte: mais um relato de ex-integrante do PCC, em mais uma coincidência. Cale-se, é o que escreveu o Bolsonaro. E aqui, nesse podcast que ele participou, eu não me recordo o nome do podcast, mas eu já vi esse podcast, inclusive com Renato 38, entre outras pessoas. Me falhou o nome do podcast agora. Mas nesse podcast, esse rapaz aqui fala o seguinte, que durante o período eleitoral, teve uma circular do PCC, que segundo ele, o PCC ele é mais organizado que a maioria dos partidos políticos, que o PCC tem disciplina, que o PCC é hoje quem comanda o Brasil e que os políticos seguem as ordens do PCC. E os presídios, o grupo que eles mandam nas comunidades. Então o PCC chega e fala, olha, aqui vocês vão votar assim, se eu descobrir que é o contrário, sua família inteira já era. Então ele fala dessa atuação do PCC politicamente. E aqui ele falou o seguinte, ó, circulava uma nota de que Bolsonaro não poderia ganhar as eleições. E se Bolsonaro ganhasse as eleições, ia ter um combate extremo ao crime organizado, ia ter também o fim das saidinhas e o fim de vários benefícios a preso. Então, custe o que custar, Bolsonaro não poderia ganhar as eleições. É a publicação aqui, eu não vou colocar a publicação aqui, até porque eu sei que vai ser derrubada. Então, o que acontece é que tem um vídeo supostamente, um áudio, né, interceptado de um suposto integrante do Comando Vermelho que dizia que, olha, com o governo do PT a gente tinha um diálogo cabuloso. Isso também viralizou nas redes sociais. Então, assim, de um lado,
tenta o PT e a esquerda vincular o Bolsonaro às milícias. Do outro lado, o Bolsonaro joga a responsabilidade de que o PT é vinculado ao crime organizado. Quando o PT fala do Bolsonaro, liberdade de expressão, falando a verdade. Quando o Bolsonaro fala do Lula, multa, canalha, fake news. É só para deixar claro para vocês, tá? Vamos lá. Outra matéria que a gente vai falar agora. Vamos falar do tal da liberdade de expressão, guerra entre aplicativos, e parece que o Supremo tá, não sei, parece que ele tá gostando das críticas, porque algumas coisas são meio insanas, né? No meio da discussão do Twitter, tá? Do X, do Elon Musk, vem o STF para julgar bloqueio de WhatsApp, né? O Alexandre de Moraes já, inclusive, suspendeu o Telegram. E aí eles vêm votar justamente isso. Parece que eles estão gostando da crítica, né? O Supremo Tribunal Federal julgará, entre 19 e 26 de abril, uma decisão liminar de 2016 que derrubou o bloqueio judicial do WhatsApp em todo o território nacional. Na época, juízes de Sergipe e do Rio de Janeiro haviam determinado a suspensão do aplicativo no Brasil, depois que a empresa deixou de fornecer à justiça conversas privadas de criminosos investigados por tráfico de drogas. O bloqueio foi imposto pelo descumprimento da decisão judicial. O PPS, que é a atual Cidadania, acionou a corte durante o recesso. Lewandowski concedeu uma liminar para restabelecer o funcionamento do serviço de WhatsApp. 2 pontos de análise. Primeiro ponto. É um assunto já consolidado. O WhatsApp funciona no Brasil. Está funcionando. O que pode acontecer aqui? No meio dessa polêmica toda, pode ser que o STF venha dar essa decisão favorável ao WhatsApp para falar, não, olha só, o WhatsApp está no Brasil, nós mesmos definimos que ele pode ficar no Brasil. Então nós não somos autoritários e não violamos a liberdade de expressão. O negócio é que já teve decisão aí, inclusive sobre o Telegram, em que a corte aí já decidiu pela não permanência dessas redes aqui. Teve rede, acho que é Rumble, se eu não me engano, tem uma rede que já saiu do Brasil também. Então, assim, parece que o Supremo Tribunal Federal está fazendo uma forcinha para o Elon Musk ter muito argumento para discutir e para anunciar aí que tem um autoritarismo no judiciário brasileiro, sim. Até a Folha de São Paulo comprou o discurso, tá? Olha só, matéria da Folha de São Paulo, publicação é da Fernanda Loubeck, Folha de São Paulo. O que a Folha pensa? Censura promovida por Moraes tem de acabar. Opa! Censura promovida por Moraes. Dá até uma entonação bonita, olha. Censura promovida por Moraes tem que acabar. Pois é, a Folha de São Paulo comprou esse discurso também. E esse discurso aí não foi só a Folha. Foi a Folha, foi o Estadão. E parece que até a mídia mainstream de esquerda tá entendendo, olha, o cara tá com muito poder. E a hora que o jogo virar, essa pancada vai chegar na gente. Tá? Vai chegar na gente. Então, parece que a mídia começou a acordar um pouco. Até o Demétrio, da Globo News, falou, não, o STF tem uma sanha autoritária assim. Então, parece que aquilo que antes era um discurso imbecilóide da direita, não era tanto assim. E parece que, não, eles estavam um pouquinho certos. Tem um autoritarismo aí sim, né? E o discurso furou a bolha da direita e gente da esquerda, tá levantando a bandeira aqui, e furou a bolha do Brasil. Tá lá fora. Isso tá incomodando, mas tá incomodando muito, tá? Olha só essa matéria aqui. Nunca se viu no Brasil tanta censura e autoritarismo como agora, afirma ator famoso de Hollywood. O ator britânico Russell Brand veio a público expor a sua opinião sobre o que vem acontecendo no Brasil. Abre aspas. Acusavam Bolsonaro de ser autoritário e ditador. E com esse discurso trouxeram Lula para a presidência. Mas, na prática, nunca se viu tanto autoritarismo e tanta censura como agora no governo Lula, afirmou ele em um vídeo. Pois é, bolsonarista safado! Um ator norte-americano, gente.
Vão falar que o cara é bolsonarista, o Elon Musk é bolsonarista, daqui a pouco vão chamar o cara até de fascista, é isso? Então, assim, tudo que discorda daquilo que eles falam é fascista, né? O jornalista de esquerda que fez a denúncia do Twitter Files está sendo ameaçado, está com a sua vida em risco e com medo de sair do Brasil e ser preso aqui ou ser atacado aqui no Brasil. Pois é. Mas o amor voltou. Vamos lá, matéria do Metrópolis, pessoal. Matéria do Igor Gadelha. O PT, e isso aqui é uma vergonha, tá? O PT aposta que os ministros bolsonaristas serão rigorosos com Moro no TSE. A possibilidade do processo de cassação do senador Sérgio Moro ser analisado pelo TSE sob a presidência do ministro Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro, não assusta as lideranças do PT. A previsão de caciques petistas é que os dois ministros não serão menos rigorosos com o Moro do que seria Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, uma vez que o próprio PL de Bolsonaro é um dos interessados na cassação do ex-juiz. É uma vergonha o que o PL está fazendo com o Sérgio Moro. Você pode não gostar do Sérgio Moro, não concordar com o Sérgio Moro, mas é a escolha do povo do Paraná. É vergonhoso, é deplorável o que o PL está fazendo com o Sérgio Moro. É deplorável, sabe? E agora, o PL descumpriu ali um pedido do Bolsonaro de que tinha pedido, olha, se o TRE der ganho de causa para o Sérgio Moro, não recorra. O PL desrespeitou o Bolsonaro e vai recorrer. Das duas, uma. E aqui pode tacar as pedras que você quiser. Ou o Bolsonaro não manda nada e virou uma marionetezinha na mão do PL, não tem poder nenhum de gestão, e tá todo mundo achando, PL, o partido da salvação. Todo mundo achando que é o partido da salvação. Mas o Bolsonaro tá refém do partido. Ou o Bolsonaro é quem tá mentindo para vocês. Uma das duas. Então, o PL recorrer do caso Sérgio, de ter participado da ação já foi deplorável. Agora ter recorrido, aí, meu amigo, ficou feio. Mas ficou muito feio. E se, literalmente, tiver uma votação do Cássio Nunes, do André Mendonça, pode ter certeza que teve um pedido especial para chegar neles e falar, não, tira o Moro, que aí o PL ganha a vaga. Pois é. É uma vergonha. Eu não concordo. E você? Acha que o Sérgio Moro tem que ser cassado? E os votos dos paranaenses devem ser desrespeitados? E que o PT e o PL, de mãos dadas e no somebody love, tá tudo bem? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. Vamos falar do amor voltou para o mundo? E aí, como é que o Lula tá? Tá trazendo orgulho para nossa nação novamente, está passando uma imagem para o mundo que é um país democrático, um país que, sabe, respeita a todos, ignorem as mensagens de que o Brasil está virando ditadura, tá? Por agentes internacionais. Ignora isso. Tá? Mas como é que tá? Vou mostrar para vocês como é que tá. Matéria da Jovem Pan News. Entidades judaicas criticaram a postura do governo brasileiro em relação ao ataque do Irã contra Israel. As entidades judaicas no Brasil criticaram a postura do governo brasileiro em relação ao ataque do Irã contra Israel. O Itamaraty divulgou uma nota expressando preocupação com o lançamento de drones e mísseis em território israelense, mas sem condenar Teherã. Para Cláudio Luttenberg, presidente da CONIB, a posição do governo Lula é lamentável, coloca o Brasil ao lado da teocracia iraniana. A diretora executiva do Instituto Brasil-Israel, Manuela Miklos, também criticou o posicionamento brasileiro, destacando a oportunidade perdida de condenar um ataque ilegal e poder gerar a instabilidade regional. Pois é, o Brasil voltou, né? O Brasil no mundo novamente. Matéria do Terra Brasil. Embaixador de Israel no Brasil se diz desapontado com Itamaraty e espera que o país condene o ataque do Irã. Pois é, em entrevista realizada neste domingo, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou estar desapontado com a posição do Palácio Itamaraty sobre o ataque realizado pelo Irã contra o país e acrescentou que espera uma condenação do governo brasileiro à ofensiva. No sábado, dia 13, o Itamaraty emitiu uma nota e disse que acompanha com grave preocupação um ataque. Pois é. Aí é tenso, né? Porque assim,
passa uma imagem ruim, mas por outro lado, o Irã daqui a pouco faz uma nota agradecendo o Brasil, tá? Então o Irã, o grupo do Hamas, o Hamas fez nota, tá? O Irã daqui a pouquinho também faz uma nota. Pelo menos alguns países ainda reconhecem o Brasil como igual, né? E vamos lá. Outra matéria que a gente precisa discutir aqui é sobre um caso passado. Vamos voltar no passado, tá? Um caso do passado voltou a chamar a atenção agora. É um caso que nunca foi resolvido. É um caso que nunca foi discutido e, assim, foi provado que aconteceu mesmo, lá em 2004. Mas essa matéria foi publicada ontem à noite. O governo Lula governo Lula 1, tá? O Lula 1 gastou 128 mil em dinheiro vivo para alugar um carro. Um mês de aluguel por 128 mil, hein? O valor partiu do saque do cartão corporativo do presidente da República em julho de 2024. E nunca ninguém preocupou com isso. Um gasto do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva de 2003 a 2006 ganhou um espaço na mídia nesse fim de semana. Isso porque contratou-se em julho, no mês de julho de 2004, um serviço de fretamento de aluguel de um carro por 128 mil reais. A quantia foi paga com recurso do cartão corporativo, mas com saque em dinheiro. A informação a respeito do valor e da forma como se deu o pagamento foi divulgado pelo colunista Lúcio Vaz, em reportagem para o jornal Gazeta do Povo. A empresa contratada foi a Renaro Locadora. A mesma corporação havia recebido 92 mil um mês antes. Pois é. Deixa eu contar um negócio para você. O meu carro deve que valia isso aí lá em 2004. Ou não. Acho que era bem mais barato. Então era dinheiro para você comprar um carro, tá? E o meu carro é blindado, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, assim, era dinheiro para comprar um carro. Vocês têm noção da loucura, da insanidade que é isso, tá? Hoje, se você pegar isso aí de 2004 e atualizar hoje e olhar o boom que os carros deram, nós estamos falando para comprar um carro hoje fácil de 400 mil reais, tá? Fácil, de 2004 para cá. O mesmo carro que custava 128 mil lá em julho de 2024, em 2004, hoje em 2024, 20 anos depois, esse carro custa 400 pila, tá? E aí, veio à tona, algumas mídias divulgaram, as outras não vão falar nada. Sabe o que é o sentimento que eu tenho ao ler uma notícia dessa de 2004 que volta à tona agora? Simples, o Brasil voltou, né? A República está na mais sua plena normalidade. E aí, o Lula está de volta. Paga essa conta, meu amigo, que o buraco te alcançou, tá? Abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial, 7 horas da noite. Eu tô aqui para te encher o saco mais um pouquinho, tá bom? Abraço e até lá.